Olá, para você que está me assistindo, bem-vindo ao nosso canal de aula de holandês. O meu nome é Priscila, se você não me conhece, e hoje nós vamos começar mais uma aula. O tema da aula de hoje, gente, é klok kijken. Então, seria aprender as horas, tá? Ao pé da letra, seria klok é relógio, relógio de parede, e kijken é simplesmente olhar, então seria olhar o relógio, tá? Então, aprender as horas, né, para nós. Então, gente, antes de começar a aula, eu gostaria que vocês soubessem que, apesar de eu, às vezes, ficar um tempo sem pôr aulas no canal, eu ainda trabalho com aulas particulares de holandês, também dou aulas de inglês, tá? Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo, eu ponho o meu e-mail sempre aí na tela. E também, gente, eu tenho o curso pronto já de holandês através de vídeos que você pode fazer no conforto da sua casa, tá? No seu próprio tempo. Então, esse curso é um curso já com as aulas suficientes, com toda a matéria que você precisa para ter o nível A1 no holandês, como também o nível A2, tá? Então, se você tem interesse, gosta da minha metodologia e gostaria de estar adquirindo esse curso, é só entrar em contato comigo. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu tenho bastante testemunho de pessoas, de brasileiros, né? Como pessoas de outras nacionalidades, né? Que falam português como língua mãe, que compraram o curso e gostaram muito. Tá bom? Então é só entrar em contato comigo, eu passo mais informações. Então vamos começar. Então, a primeira coisa, gente, que a gente precisa saber é como que nós falamos que horas são no holandês, tá? Então, eu já vou pôr a frase para vocês aí na tela. Como que eu leio essa frase? Eu falo, hoe laat is het? Hoe laat is het? Então, que horas são? Então, nessa frase, gente, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é para esta palavrinha aqui, het, no final da frase, tá? Esse é o pronome, tá? Que se usa no holandês para quando nós queremos mencionar as horas. No português, nós não temos nada que seja equivalente a esse pronome. Então, por exemplo, se for, 2 horas, a gente fala assim, são 2 horas, concorda? A gente já começa com o verbo são. São é um verbo, do verbo ser. No holandês, não se pode acontecer isso. Antes do verbo, precisa haver um pronome. E no holandês, que pronome é esse? É o pronome het, tá bom? Então, a gente vai mais adiante, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, você vai ver como é que funciona isso. Vamos lá. Então, aqui, gente, o que eu tenho para vocês? Alguns pontos importantes que nós devemos saber antes de nós entendermos como que se lê as horas no holandês, tá? Então, vamos começar pelo ponto 1. Então, ler os minutos, depois as horas. Então, vamos começar pelo português. No português, vamos supor o exemplo 1:10. Então, 1 seria as horas e 10 seria 10 minutos. Então, nós falamos primeiro a hora e depois os minutos, não é isso? No holandês não vai ser assim. Você vai falar primeiro os 10 minutos, depois a 1 hora, tá? Conforme o exemplo que nós estamos falando. Então, sempre primeiro os minutos, depois as horas, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando menciono os minutos, usamos a preposição for e também temos a preposição over, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um quadro que seria mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui, gente, é como é o relógio, tá? E como o relógio é dividido de acordo com essas preposições aqui dos minutos, tá? Então, essa primeira parte aqui do relógio, a gente vai usar a preposição over quando nós mencionarmos os minutos. Esta segunda parte do relógio, nós vamos usar a preposição for, também relacionado aos minutos. E do outro lado também a mesma coisa, você tá vendo? Mas agora aqui vai ser over e aqui vai ser for. O que exatamente significa essas palavrinhas? Aqui seria passados, então quantos minutos que são passados daquela hora que nós vamos mencionar, tá? Então, por exemplo, 1:10, então 10 minutos passados da 1, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que se representa essa hora. O for, gente, significa para, tá?
Então, agora também é uma coisa importante, tá? Que é um dos pontos aqui, é o ponto 4, que eu já vou passar aqui para mencionar para vocês. Então, é assim, ó, esse para, ele é para a meia hora. Então, é assim. Então, deixa eu tentar me fazer clara. Esta primeira parte aqui, é como eu disse, são quantos minutos são passados daquela hora que eu quero dizer. Quando eu passar o ponteiro maior dos minutos para cá, eu vou usar esse para. Esse para, gente, é para dizer quantos minutos que faltam para chegar a meia hora daquela hora que eu quero mencionar, tá? Então, ainda é um pouquinho difícil para entender porque eu ainda não fiz o exemplo. Quando a gente fizer o exemplo, a gente vai voltar nesse ponto, tá bom? Então, é a mesma coisa aqui. Então, aqui, over é passados. Então, quantos minutos que agora é passado daquela meia hora? Então, agora o que passa a ser importante para mim é essa meia hora. E agora aqui, gente, é a outra parte do relógio que é quantos minutos que faltam para chegar na próxima hora, tá? Então, over passados, for para. Agora pode ficar um pouquinho assim confuso, mas na hora da gente fazer o exercício vai ficar mais claro, tá bom? Então, agora, gente, vamos ver aqui o terceiro ponto, tá? Então, ó, não se usa AM ou PM depois das horas. Então, o que eu quero dizer com isso? É para aquelas pessoas que sabem o inglês, tá? Então, no inglês, antes da meio-dia, a gente representa as horas como AM, para dizer que é pelo período da manhã ou durante a madrugada, e PM, quando é o período da tarde, depois da meio-dia até meia-noite, tá? Então, isso não se tem no holandês. Mas então, o que a gente tem representando? Então, a gente, às vezes, para você ser específica, então tem a palavrinha pela manhã, pela tarde, pela noite, que eu vou pôr já aqui para vocês. Então, tá, vamos ver, ó. A primeira que eu tenho aqui é s'nachts. S'nachts significa no período da noite, tá? 's-ochtends significa pelo período da manhã. Então, quando eu quiser falar uma hora no período da manhã, eu falo 's-ochtends, depois das horas, tá? 's-middags é no período da tarde e 's-avonds é no período da noite, tá bom? Então, é que nem no português, né? A gente fala, por exemplo, 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã. Tá bom? Então, eles usam da mesma forma, tá? Para representar se é no período da noite, período da manhã, período da tarde e aqui, período da noite que eu quero dizer, gente, é durante a madrugada, tá? S'nachts. E s'avonds é mais ou menos do período das 6 horas até mais ou menos, deixa eu ver, então, até as 12 horas da noite, tá bom? Então, aí seria s'avonds. Então, tá. Agora vamos passar para o quarto ponto. Mencionar a hora que ainda virá quando trabalhamos com a meia hora. Então é assim, gente, isso a gente também vai ver um exemplo. Então, no português, se a gente falar, por exemplo, 1h30, então eu falo 1h30, tá? Então a gente entende, tá? No holandês, então o que exatamente significa essa 1h30? 1h30 significa 30 minutos passado da 1 hora, concorda? No holandês, eles representam um pouquinho diferente. Eles vão falar que faltam 30 minutos para as 2 horas. Então, o que eu passo a mencionar, quando eu quero falar 1h30, eu vou ter que mencionar quantos minutos que faltam para chegar nas 2 horas, tá bom? Então, também através do exemplo, isso vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Então tá, gente, agora o que eu tenho aí para você? Eu tenho 3 relógios mostrando 3 horas diferentes, tá? E nós vamos tentar representar essas horas aí juntos no holandês. O que eu tenho aqui no lado também? Aqui eu tenho aquele relógio que eu mostrei para vocês, como que os minutos são representados no relógio. Então isso de começo vai ser muito importante, tá? Pra gente usar na hora de escrever. Então tá, vamos ver que horas são que tá aí no primeiro relógio, é 1 hora, concorda? Então tá, no holandês, qual é a preposição que eu tenho que usar para representar as horas? É a preposição het. Então sempre vai começar com essa preposição as horas. Então vamos lá. Então deixa eu escrever aqui het, tá? O verbo vai ser o is, então het is, então sempre eu vou começar assim,
tá bom? Nesse caso, 1 hora. Então, a gente vai representar simplesmente pelo número 1, tá? Então, não vou escrever por extenso, mas vai ser agora a palavrinha uur, tá? Então, é assim que eu falo. Então, het is 1 uur. Então, uur é a hora e eu uso essa palavrinha uur quando eu quiser representar a hora inteira. Então, no caso, se fosse 2 horas, het is 2 uur. Se fosse 3 horas, het is 3 uur, tá bom? Horas inteiras, por isso que eu pus a palavrinha aqui uur. Então, vamos ver a próxima hora. Agora, a próxima hora é 1h05, concorda? Então, o relógio andou 5 minutos, agora eu vou ter que representar 1h05. Então, vamos lá. Então, agora, gente, o que a gente vai ter que lembrar? Aquele ponto, lembra que era o primeiro ponto daquilo que a gente já deu uma olhadinha no começo da aula, que era os minutos, nós temos que representar primeiro do que as horas. Então, nesse caso, lembra, no português é 1h05, no holandês vai ser 5 minutos passados da 1, tá? Então, como que eu represento isso? Vou começar com a preposição, que a gente sempre faz. Então, het is, isso eu já sei, né? Agora, quantos minutos? 5 minutos. Então, tá, het is 5. E eu vou ter que usar a preposição, lembra? Preposição de passados. Quantos minutos são passados? Então, over, que eu vou pôr aqui. Então, 5 é 5 minutos passados do quê? Da 1 hora, tá? Het is 5 over 1. Então, aqui, ó, minutos, horas, tá bom? Vamos tentar a próxima. Então, eu tenho aí para vocês, gente, mais 2 relógios, tá? Pra gente representar as horas juntos. E o que eu gostaria de falar para vocês, gente, como esse assunto é um assunto muito extenso e complicado, eu tenho uma aula já pronta, preparada, tá? Para você, se você tiver interesse em aprender como que realmente representa as horas no holandês, as outras partes, tá? Do relógio, como que nós usamos essas preposições aqui. E então, você pode entrar em contato comigo. Pelo um valor de 12 euros, você pode ter acesso à aula completa. Essa aula é uma aula de 50 minutos de duração. Você vai ter não só o vídeo, com toda a explicação desde o começo, você vai ter mais exemplos, tá? E também exercícios, tanto de áudios como escrito, tá bom? E, logicamente, contato comigo direto, no caso de você não entender alguma coisa da matéria, eu vou explicar para você mais detalhadamente. Então, se você quiser, pelo um valor de 12 euros, você recebe a extensão dessa aula, tá? A continuação dessa aula, tá bom? Você entra em contato comigo através do meu e-mail, tá? E eu posso estar enviando essa aula para você. Então tá, vamos lá. Qual é a hora que nós temos que representar agora? É 1h15. Então, gente, nessa primeira hora que nós temos aí, que horas são então? São 1h15, né? Então, 15 minutos da hora no holandês tem uma palavrinha especial para a gente representar esses 15 minutos, tá? Que é a palavrinha kwart. Então, vamos ver, eu vou escrever aqui para vocês essa palavrinha aqui. Kwart significa 15 minutos da hora, tá? Então, é o K-V-A-R-T. Então, para nós no português é o K-W-A-R-T. Isso significa 15 minutos da hora. E eu vou representar agora nesse horário que nós temos aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é o pronome que nós começamos para representar as horas? É o pronome het. Então, vamos lá. Het is, né? Que eu tenho que usar o verbo het is. Então, 15 minutos, que é representado pela palavrinha kwart. Então, vamos lá. Het is kwart. Então, eu ainda estou nesta parte aqui do relógio, concorda? Então, ainda vou usar a preposição over. Então, het is kwart over, tá? Esse aqui é o meu R, tá? Kwart over 1.
tá? Então, het is 1:15. Então, para nós seria 1:15, tá bom? Então, agora, gente, nós vamos aprender como que nós representamos a meia hora no holandês, tá? Então, o horário que eu tenho ali é 1:30. O que exatamente significa 1:30? 1:30 significa 30 minutos passado da 1, correto? Então, no holandês, eles representam 1:30 como se fosse 30 minutos para chegar às 2 horas, que também é a mesma coisa, não é? Quando é 1:30, quantos minutos faltam para chegar para as 2? 30 minutos, tá? Então, é dessa forma que eles vão representar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que a palavra meia hora também tem uma palavrinha especial, tá? No holandês, que é a palavrinha half, tá? Então, eu vou escrever aqui para você, tá? Esse aqui é o meu F. Então, é half, significa 30 minutos, tá? Então, esse aqui é o H-A-L-F, tá? Então, vamos ver como que a gente representa agora, tá? Por extenso aqui. Então, tá. Vamos, como nas outras horas, eu tive que pôr het, né? Het is 30 minutos. Lembra? 30 minutos para as 2. Então, het is half. Eu vou pôr aqui o half, tá? Esse aqui é o meu L. Het is 1:30, tá? Então, gente, deixa eu ver se eu explico aqui melhor para vocês. Então, esse aqui é os 30 minutos. Agora, como está na meia hora, eu não vou precisar ter nenhuma preposição separando, tá? Entre o half e o 2, tá? Para dizer que é meia hora para as 2. Eu vou simplesmente falar half e a hora seguinte, que no caso, se é 1:30, qual é a hora seguinte? Vai ser as 2, não é? Então, por isso que vai ficar het is 1:30, tá? Então, gente, é assim que representa as horas no holandês. Lembra, o assunto é extenso. Eu ainda tenho que mostrar para vocês como que funciona esta parte aqui e esta parte aqui, que são, na verdade, a parte mais difícil, mais complicada para a gente entender, por isso que leva bastante tempo, e eu tenho essa aula para você, somente direcionada para as horas, tá? É uma aula de 50 minutos. Você entrando em contato comigo, você não só vai ter o vídeo com toda a explicação completa, como também exercícios escritos, como de áudio também, tá? E eu vou estar sempre aqui para ajudar você para qualquer dúvida. Então tá, gente, espero que essa aula tenha sido útil para você, que você tenha gostado, e até a próxima aula, tá? Até mais!